Oiê, bom dia! Espero que você esteja bem. Bora para mais um De Volta ao Jardim? Hoje nós vamos ler Marcos 5, mas antes da gente começar, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar esse dia te agradecendo pela sua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, obrigada por essa noite de sono que o Senhor nos concedeu. Pai, em nome de Jesus, nós convidamos agora o Teu Espírito Santo a fazer parte desse momento conosco, abrir os nossos olhos, nosso coração, Pai, o nosso entendimento. Nós queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor como o Senhor nos conhece, ó Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, ó Pai, o nosso coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te amamos. Nós desejamos a sua presença, que a sua doce presença nos faça conhecer a Deus, o coração do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos 5, versículo 1. Assim, chegaram ao outro lado do mar, na região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. O versículo 2 simboliza a grande missão que Cristo veio realizar aqui na terra. Primeiro, no capítulo anterior, ele acalmou a tormenta no mar. E agora ele acalmaria a tormenta na vida desse homem. O versículo 3 nos mostra que o pecado e o poder das trevas cedem somente a Cristo e ao que ele fez na cruz por nós. 4. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava pelos túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Por que vem importunar Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me tormente. Pois Jesus já havia falado ao espírito, saia desse homem, espírito impuro. No versículo 6 nós vemos que os espíritos imundos, os demônios e o próprio Satanás têm que prestar homenagem a Jesus. O versículo 8 é uma ordem que ele deveria obedecer. 9. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. Jesus só fez essa pergunta porque ele sabia que não era só um que estava ali, ele sabia que haviam outros demônios ali dentro daquele homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando em um monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Misericórdia. Versículo 13 fala de permissão. Jesus não ordenou que eles fossem para lá, ele ordenou que os espíritos saíssem daquele homem. E como eles pediram, Jesus permitiu. Permissão e vontade de Deus são duas coisas completamente diferentes. Tem coisas que a gente pede, não é a vontade de Deus, mas Ele permite, talvez para que a gente entenda que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nada melhor que a vontade de Deus. 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios.
estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. O versículo 10 mostra pra gente que essa área era cheia de judeus helenistas apóstatas. Por isso, era amada pelos demônios. Ou seja, os espíritos imundos gostam de lugares onde o nome de Jesus é pouco pronunciado ou quase nada. Eles se sentem à vontade, onde tem a presença de Deus, onde é falado de Jesus, onde as pessoas vivem para Jesus, são realmente íntimas de Deus, onde existe relacionamento com o Senhor, eles não gostam. Mas onde é pouco falado, onde o nome de Jesus quase não é citado, eles amam. São lugares que eles amam viver, amam ficar. E no versículo 17, as pessoas estavam pedindo para Jesus ir embora dali, porque eles estavam mais preocupados com o prejuízo. Eles não tinham consciência do que Jesus foi levar para eles. Na visão deles, o prejuízo era muito maior do que o ganho com Jesus ali. Então eles pediram para Jesus se retirar. Versículo 18. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa, para sua família e conte-lhes o que o Senhor fez por você e como foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam pelo que ele dizia. Provavelmente, essas pessoas em que ele estava falando sobre Jesus, sobre o milagre que Jesus fez na vida dele, sobre como agora ele estava bem, transformado, eles provavelmente já tinham visto ele antes, já sabiam como ele era possuído pelos demônios. E era um grande espanto, uma grande admiração vê-lo daquela forma. Mostra pra gente que ele se tornou um evangelista. 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, vem e põe a mão sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. A tradição mostra pra gente que ela tinha um nome, não foi citado na Bíblia, mas provavelmente era Verônica. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Que coisa triste, né? Às vezes tem uma pessoa que tem uma doença e os médicos não podem fazer nada por ela. Eles já sabem que não pode. Era o caso dessa mulher. Eles já sabiam que não podiam ajudá-la. E provavelmente tudo que eles fizeram nela só piorou, só agravou a situação. Tanto que ela teve esse sangramento durante 12 anos. Imagina, naquela época, a mulher, durante a menstruação, era tida como impura. Então ela não podia lavar louça, ela não podia ter relações com o marido, ela não podia fazer nada, porque tudo onde ela tocava se tornava impuro. Então, era um período em que a mulher era meio que isolada do resto da família. Imagina 12 anos. 12 anos fora do convívio, afastada de tudo, vivendo dessa forma. Muito pesado. 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Os judeus usavam, hoje eu não sei, mas eles usavam como se fosse um chale por cima da roupa, assim. Eles usavam esse tipo de chale para lembrar que eles são o povo de Deus. E esse chale tinha uma franjinha no final,
na ponta. Provavelmente foi nessa franjinha que ela foi abaixada no meio da multidão e tocou-lhe. 28. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. E no mesmo instante, a hemorragia parou. Ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Glória a Deus. 30. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou meu manto? Seus discípulos disseram, provavelmente era Pedro. Eu só consigo imaginar Pedro falando, sanguíneo, hemorrágico, Pedro falando isso na hora com Jesus. Olha a fala, vê se não é a cara de Pedro. E os discípulos disseram, veja a multidão que te aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Só pode ser Pedro, não era? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Coisa mais linda. Vocês percebem a diferença do versículo 25 para esse versículo? No 25 eles falam certa mulher, não citam o nome dela. E agora Jesus estava chamando de filha. Ou seja, a sua fé é tão grande que te fez entrar para minha família. Eu te recebo na minha família. Isso nos fala de relacionamento. Jesus realmente adotou ela como membro da família. 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu. Pare de continuar incomodando o mestre. Isso mostra pra gente que essas pessoas que foram avisar para Jairo que a filha tinha falecido, não tinham fé suficiente para acreditar que Jesus, o Rei dos Reis, estava ali presente, ele poderia ressuscitar aquela menina, ele poderia trazê-la de volta à vida. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pedro, Tiago, trovão e trovãozinho. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que esse tumulto e esse choro? A criança não morreu, apenas está dormindo. Esse grande tumulto com muito choro e lamentação, naquela época era muito comum as pessoas contratarem gente para chorar, para lamentar ali durante um velório, quando alguém morria. E é nítido aqui que Jesus não concordava com isso. Vocês já viram em enterro, em velório, pessoas que não conseguem se controlar, choram, gritam, dá aquele show. Não estou aqui criticando essas pessoas, não. Eu sei que tem gente que é muito intenso, mas a Bíblia também nos fala sobre temperança, sabe? Sobre sermos mais comedidos, a gente não entregar tanto assim as emoções. Uma curiosidade para você, não sei se você sabe, mas quando alguém morre, vocês já viram que muitas pessoas entram em estado de choque? Ela não tem reação, ela fica ali parada, não reage, ela não faz nada. Ela não chora, ela não ri, ela não faz nada. Ela fica ali estática. Isso, a minha prima, quando fazia faculdade de fisioterapia, me explicou. Quando a pessoa entra em estado de choque, isso é uma defesa do seu organismo. Porque se você sentir todo aquele impacto da notícia de perder um ente querido, provavelmente você vai morrer junto com ela. O impacto às vezes é tão grande que tem gente que, se não entrar em estado de choque, pode ir a óbito.
Então, não estou falando contra essas pessoas. Eu conheço gente assim que chora, que lamenta, grita. Nossa, eu não tenho muita paciência com isso. Porque, no meu entendimento de mulher cristã, quando alguém parte, quando Deus recolhe essa pessoa, e eu já passei por isso 2 vezes dentro da minha família, com meu pai quando eu tinha 17 anos e a minha mãe 2 anos atrás, é um impacto muito grande, dói muito sim, mas eu entendo que isso é temporário, que eles deixaram de existir aqui, nesse tempo. Eu não posso mais tocá-los, pegar, abraçar, mas eu sei que eles não morreram, eles vivem, só que eles vivem em outra dimensão, eles vivem com Deus hoje. Eu vou encontrá-los um dia, então isso me alegra, isso me conforta. Então eu não vou me desesperar, rolar no chão, gritar, espernear. Nossa, da minha mãe, então, acho que eu tinha todos os motivos para ter reações mais intensas. Eu estava grávida, no dia que a minha mãe faleceu, eu estava completando 16 semanas da Duda. Então, grávida, aquele turbilhão de hormônio, a minha irmã tinha 2 semanas que a Helena tinha nascido. Também cheia de hormônio, e a gente ali tentando se manter de pé com tudo que a gente estava sentindo naquele momento, mas quem crê em Deus tem que agir de forma diferente. Se você é uma pessoa assim, que diante da morte se desespera, você não acredita verdadeiramente que essa pessoa foi salva e que um dia você vai encontrar com ela. Tenha temperança. Tenha moderação. Nós devemos aprender a controlar as nossas emoções. Amém? 40. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem, levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos ao quarto onde ela estava deitada. Gente, tem momentos que a multidão tem que sair. Tem momentos que é só para quem é íntimo. Tem momentos que não são para ser expostos, postados, compartilhados. Existem momentos, principalmente os momentos que exigem fé. São momentos que a gente deve compartilhar com quem tem a mesma fé que a gente. Quem não tem, deve sair. Essas pessoas que riram, debocharam, Jesus, ó, sai daqui. Eu vou levar comigo só quem acredita. Segurando-a pela mão, lhe disse, Talita, cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. No versículo 41, as palavras que Jesus disse para essa menina foram em aramaico, Talita cumi. Foi em aramaico, a mesma língua que Jesus usou na cruz, quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ele também falou em aramaico. E aqui nós ligamos um caso ao outro por causa das palavras ditas em aramaico e porque Jesus venceu a morte na casa de Jairo e depois venceu também na cruz. Jesus não queria mais agitar também os mestres da lei, por isso ele deu ordens claras para que eles não contassem, mas ele ressuscitou uma criança, já tinha gente ali contratada para lamentar, para chorar, para espernear a morte da menina. E de repente ela aparece viva. Jesus usa o termo, ela apenas dorme, porque de fato, quando nós morremos, nós dormimos, o nosso corpo dorme, a nossa alma e o espírito voltam imediatamente para Deus. Depois também ele manda dar comida para a menina, porque provavelmente a doença que ela tinha deixou ela sem comer durante vários dias, então ela precisava se alimentar, se restabelecer para seguir a vida. Então nesse capítulo nós vimos que Jesus sempre acalma a tormenta, seja no mar ou em nós. O pecado, Satanás e os demônios e o poder das trevas têm que se render a Jesus.
Espíritos imundos gostam de lugares onde Jesus não é mencionado. Jesus é mencionado aí na sua casa? Se não é, começa. Começa a declarar o nome de Jesus sobre as suas lutas, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Começa a declarar Jesus, a vida de Jesus sobre você, o poder de Jesus sobre você, sobre a sua família, sobre tudo. Que permissão e vontade de Deus são duas coisas bem diferentes. Nada que um dia perdemos pode se comparar à vida eterna que recebemos de Jesus. O que Jesus tem para nós é muito maior. Então, assim, não tem comparação. Se um dia você perdeu alguma coisa por causa de Jesus, não se compara ao que Ele tem para te dar. Acalme seu coração. A gente também viu que nós precisamos testemunhar o bem que Jesus nos fez. Aquele homem que estava possuído por uma legião passou a pregar o evangelho, virou um evangelista. Você testemunha o que Deus fez na sua vida. Você conta. Você sabia que seu testemunho pode impactar, pode salvar a vida de alguém? Pode fazer com que essa pessoa também queira esse Jesus que você conhece? O nível da nossa fé realmente provoca milagres. Foi o caso dessa mulher, que citada como mulher passa a ser chamada de filha. Foi adicionada à família de Jesus por causa da fé. Ela foi curada por causa da fé que ela tinha. Nós vemos isso várias vezes na Bíblia, Jesus mencionando, Jesus falando: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. A Bíblia fala sobre isso, né? Ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, ainda que seja pequeno, você pode dizer a um monte que ele se joga no mar e ele vai. A fé realiza coisas impossíveis. O que é impossível para nós é possível para Deus. Apenas creia. O nosso relacionamento com Jesus nos faz entrar para a sua família. Existem momentos que devem ser compartilhados só com os íntimos. A multidão precisa sair. Quem não crê deve ficar de fora. Jesus venceu a morte várias vezes. Não há nada que ele não possa vencer. O que na sua vida você não consegue vencer sozinha? Se eu posso te dar um conselho, entrega isso aí que é impossível para Jesus. A Bíblia fala, a Bíblia nos mostra várias vezes que não há nada impossível para Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Diante dele, tudo e todos têm que se render. Se não há impossíveis para Deus, às vezes para você é. Você não está vendo uma saída, mas Deus tem uma saída. Eu lembro que nós estávamos vivendo aqui em casa uma situação bem complicada. Uma situação de quase passar fome. E eu lembro que Deus falou comigo, eu estava desesperada, orando, chorando. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer? Um lugar diferente, num lugar sem recursos. E foi quando Deus falou comigo, louvor como arma de guerra. E eu fiquei assim, o quê? O Senhor está pedindo para eu louvar nesse momento? Aí o Espírito Santo falou comigo de novo. Louvor como arma de guerra. E eu comecei a louvar. Louvorzão Cassiane, sabe? Nesse estilo aí. E eu comecei a cantar com todo o meu coração. Expressar minha gratidão por tudo que Deus já tinha feito na minha vida, pelas grandes coisas. Aquilo que eu estava vivendo, que a minha família estava vivendo, era um momento que ia passar. E depois Deus falou comigo sobre levantar um exército. Foi o que eu fiz. Eu chamei pessoas que são íntimas, pessoas que professam a mesma fé que eu. Eu mandei uma mensagem e falei,
eu preciso que vocês orem por nós. O Alan vai fazer uma entrevista assim, assim, assado. Ele não tá passando as entrevistas, não sei o que tá acontecendo. O Alan é um excelente vendedor. Tá tudo parado, agarrado. Gente, ora por mim, eu não tô tendo forças para orar sozinha. E eu pedi a esses amigos, essas pessoas que eu tanto amo, que me ajudassem em oração. E eu tenho certeza que ao levantar o meu exército em fé, foi o que rompeu o que estava impedindo dele conseguir esse emprego. E hoje, graças a Deus, está empregado. Nós já estamos, a nossa vida está equilibrada agora, totalmente diferente do desespero que estava antes. Glória a Deus, eu glorifico a Deus, não só pelo emprego, pela oportunidade, por tudo que Deus tem feito, mas por Ele ter me abençoado com pessoas que eu posso contar, com pessoas que eu posso orar, pessoas que eu oro por elas e que eu sei que se eu precisar falar assim, gente, me ajuda, eu preciso que vocês orem por mim, o sentido é esse, esse, esse. E eles vão orar por mim. Eles vão interceder, eles vão comprar a minha causa. Tem essas pessoas. Use o louvor como uma arma de guerra. É uma arma. O lugar onde tem louvor, o lugar onde exalta Deus, o inimigo tem que sair. Ele não suporta ficar onde Jesus é mencionado. Para de reclamar. Para de se queixar. Ergue sua voz em louvor, em adoração. Vai terminar esse vídeo aqui. Coloca um louvor aí. Tenha o seu momento com Deus. Faz a sua oração pessoal. Entrega tudo para Ele. Não fica só pedindo não. Deixa Ele fazer. Ele sabe o que você precisa. Ele é especialista em realizar sonhos, em fazer mais, sempre mais do que nós pedimos ou pensamos. Então creia. Somente creia. Faça a sua parte, mas entregar. Você tem que confiar quando você entrega. Não, eu não posso falar assim, te entregar a chave da minha casa que eu vou viajar, vou ficar 3 dias fora. Vai lá pra você dar comida pro meu cachorro e fica te ligando. Você já deu comida pro cachorro? Você já foi lá em casa? Ah, você trancou a porta quando você saiu? Ai, não. Gente, isso não é confiar. Se eu confio em você, entrego a chave da minha casa para você, eu tenho que descansar. E a Bíblia fala que o nosso trabalho é descansar em Deus. Você consegue entender a profundidade disso? Descansar, o meu trabalho, porque eu entendo que realmente é um trabalho. No sentido de que a gente às vezes fica tão envolvido com algo e mergulhado naquilo, querendo a todo custo, a todo momento, que as coisas sejam feitas do nosso jeito, da nossa vontade. E a gente esquece às vezes que existe um Deus soberano, poderoso, que pode todas as coisas. Isso nem estava programado de falar. Mas se eu estou dizendo isso, é porque é alguém que vai passar por aqui, alguém que vai ver depois, alguém que está vendo agora, precisa ouvir. Que Jesus te abençoe, que Ele acalme a tormenta no seu coração. Deixe Ele entrar. Ele está à porta batendo. Se você abrir, Ele vai entrar e ceiar com você. A ceia fala de relacionamento. É na mesa. Você não senta com qualquer pessoa, pelo menos não o judeu. O judeu só se senta para comer com quem ele se relaciona, com quem ele quer estabelecer uma aliança. É sobre isso. Jesus está à porta batendo. Se você abrir, Ele entra e vai ceiar com você. Ele quer estabelecer uma aliança com você. Abre a porta. Quebranta o seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bom, Senhor. Santo, incomparável. Grandes são as Suas obras.
Oh Deus, tu és tão lindo. Tu és lindo, Senhor. Obrigada, Pai. Oh Deus, eu não sei porque eu disse tudo isso, mas o Senhor sabe. Então, em nome de Jesus, eu clamo por essa pessoa, ou por essas pessoas, ó Deus, que estão vendo esse vídeo, que necessitam entregar ao Senhor, se entregar completamente, confiar no Senhor, entregar as suas causas impossíveis. Ó Deus, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente para fazer muito mais, ó Deus, do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é suficiente, ó Deus, porque a sua graça nos basta, ainda que o Senhor não fizesse mais nada por nós. Ainda que o Senhor não fizesse mais nada, a sua graça me basta. A sua graça nos basta, ó Deus. O Senhor é suficiente. Só o Senhor preenche as lacunas do nosso ser. Só o Senhor preenche as lacunas, ó Deus, os buracos que existem em nós. A falta que nós sentimos, ó Pai do Senhor. Preenche, ó Deus. Preenche as nossas faltas. Preenche as lacunas, ó Deus. Espírito Santo de Deus, toca nessa vida em nome de Jesus. Toca com seu amor. Mostra a verdade, abre os olhos. Abre os ouvidos, ó Deus. Quebranta os corações. Quebranta os corações, ó Deus, em nome de Jesus. Eu sei que eu posso falar 1.000.000 de coisas, mas quem convence é o Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade para agir no nosso meio. Em nome de Jesus, cura as feridas. Liberta as nossas almas das amarras no passado. Liberta-nos, Senhor, do que nos escraviza, do que nos atormenta. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja amor, que haja luz. Nós renovamos, ó Pai. Eu renovo a minha aliança. Você pode falar isso aí no seu lugar. Se você ainda não tem, faça uma aliança. Diga, eu faço uma aliança com o Senhor. Eu me entrego ao Senhor, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Toma a minha vida. Eu renovo, ó Deus. Se você quer renovar, fala essas palavras junto comigo. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Seja o centro, Senhor. Toma o seu lugar de honra. Oh Deus, se a gente estiver sentado no seu trono, eu quero me levantar, Pai. Eu não quero sentar no trono que é seu. O Senhor é o juiz. O Senhor quem decide. O Senhor tem total liberdade na minha vida, Deus. Toma o seu lugar de honra. O trono é seu, Jesus. O trono é seu. Devolve o trono para Ele. Sai desse trono. O trono não é seu. O trono é dele. O rei é Ele. Obrigada, Jesus. Seja o centro das nossas vidas, Pai. Seja o centro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ai, fiquei até com calor. Amém. Deus abençoe seu dia. Tenha o seu momento. Tenha o seu momento de intimidade. Ele quer se relacionar com você. Deus te abençoe. Beijo.